O varejo opera o mercado de criptomoedas através de gráficos de 1 hora, 1 dia e até 15 minutos. A elite institucional opera através de ciclos longos de meses, anos. O BTC não é só uma revolução de código, ele é a manifestação exata do trânsito de Urano, o planeta da disrupção. Neste conteúdo, eu vou decodificar a linha do tempo do ativo Bitcoin, do criptomercado, desde a sua criação em Ares até chegar ao ponto de reserva de valor. O bloco Gênesis do BTC foi minerado em 3 de janeiro de 2009. Aqui, Urano estava migrando no finalzinho de Peixes para Áries. Quando um astro está no final de uma casa para outra, é basicamente onde há mais energia para a próxima casa. O início de uma casa é onde há mais impulso, mais força, é onde você sente nitidamente a mudança. No final de 2009, onde ainda estava no finalzinho de Peixes, foi o momento perfeito para finalizar algo através do oculto e dos bastidores. Peixes. Isso reflete perfeitamente a questão do criador ser um anônimo, supostamente, operando fora do radar, apenas em fóruns e lugares anônimos. Ainda em 2009, quando Urano estava no final de Peixes, o BTC não tinha valor. Ele ainda era só um projeto matemático, um vetor, uma imaginação de um projeto que viria a ser uma manifestação pioneira e líder de mercado. Em 2009 já existia gráfico de BTC, mas foi em 2010 que realmente ele se iniciou. O arquétipo do pioneiro, do líder, que deu início, inclusive, ao início do comércio, conhecido como Pizza Day, que foi a primeira transação comercial do Bitcoin. Então foi aqui que o Bitcoin saiu do anonimato. Ares, a semente. Ares é o ponto perfeito para plantar uma semente. Ele é o pioneiro, o início de tudo. A tecnologia criptográfica deixou de ser uma teoria e passou a ser uma arma contra um sistema inflacionário. Nessa época, o BTC era um verdadeiro faroeste, sem nenhum tipo de regulação ou mãos de institucionais ou grandes investidores. Algo de altíssimo risco para pessoas tradicionais. Mas, como se trata de Ares, Ares rege a sobrevivência. Por isso tem um impulso tão agressivo. E apenas pioneiros assumiram o risco sem pensar muito. Aqui, o gráfico e os preços oscilavam brutalmente, porque se tratando de Ares, aqui é ação, não passividade. Então era tudo muito agressivo. Durante esse período, quem teve coragem de abrir uma corretora ou uma estrutura de mineração ganhou muito dinheiro, mas precisava de coragem. Ares. O único problema dessa situação é que Ares é uma faísca, uma centelha inicial. Ele não constrói bases, ele só inicia, sem estrutura e sem pensamento de futuro. A força bruta desbravou o primeiro território, mas para o Bitcoin não desaparecer, ele precisava ganhar lastro, peso e aceitação, sendo algo mais estruturado. Foi aí então que, quando ele saiu de Ares em 2018, na verdade ele não, Urano. Quando Urano saiu de Ares em 2018 e ingressou em Touro em 2018, foi quando ele começou a ganhar valor e estrutura real. Em 2018, Urano cruzou a linha de Touro, entrou na casa de Touro. Touro, sendo um signo fixo, pesado, denso e estruturado, fez com que a centelha, a fagulha de Ares, baixasse aqui e percebesse que ele precisava de estrutura para continuar. Foi quando o ativo deixou de ser percebido como algo conspiratório ou uma arma contra instituições e passou a ser visto como valor, como algo que realmente tinha um valor. E esse valor podia revolucionar a própria economia. Mas Touro é muito certinho com as coisas. Ele exige regulação, algo que possa ser palpável. E não só uma brincadeira. Foi aqui que a Wall Street entrou na jogada. Aprovações de NFTs, grandes players do mercado entrando fortemente e até governos. Porque a pior parte já tinha passado, a especulação de Ares. E agora ele passou a ter valor real e uma estrutura
estrutura. Se chegou até aqui, é porque realmente o negócio é sério. Tanto que ele ganhou o título de ouro digital. Não é à toa que seu mapa natal, Bitcoin, é ascendente em Leão. A mineração perdeu valor e eles observavam que o melhor a ser feito era reter capital. Foi quando empresas de carteiras digitais ganharam força para guardar esse tipo de ativo, oferecendo até rendimentos ou bonificações para guardar este investimento. Mas touro é muito pesado, estático e lento. O BTC já tinha provado o seu valor de mercado e sua estrutura em touro. Após todos os grandes investidores terem percebido o valor dele, percebeu então que quando ingressasse em Gêmeos, que foi agora em 2026, percebia-se que já chegou o momento de descentralizar, desfragmentar isso para o comércio. Ele precisava sair do cofre, da retenção de touro, para entrar em rede de distribuição comercial. Então, em 2026, Urano ingressou em Gêmeos, definitivamente. Gêmeos é mutável. Mutável é quando é algo que não é único, é multiplicável. Ele rege a comunicação, o comércio, logística, divisão, velocidade. Então aqui agora, ele precisa sair da reserva e passar para o comércio, ser distribuído, testado, para ver sua eficiência na aplicação de pagamentos. O jurídico agora deixa de priorizar restrição e guardar o valor para impulsionar a circulação. Veremos então em massa o comércio real. O foco tecnológico se volta para redes de segunda camada e soluções de escalabilidade. Quais serão os negócios que prosperarão enquanto Urano estiver em Gêmeos? Obviamente, a fusão de inteligência artificial com blockchain. Projetos focados em tokenização de logística, transporte de dados e oráculos, empresas ou plataformas que incluírem moedas digitais como bonificação ou até como meios de pagamento vão sair na frente. As moedas que você recebe hoje em dia de cashback do que você compra foi só um teste. Mas como sempre, todo arquétipo tem um lado que atrapalha um pouco e precisa passar para o outro. Gêmeos desfragmenta demais, ele chega a pulverizar algo estruturado, como era antes em touro. Ele não tem densidade, ele é ar. Uma hora, isso vai precisar ser contido novamente. A velocidade e a divisão será tão grande que vai criar ruídos e problemas. O sistema vai sofrer muito pela questão de falta de controle do capital do outro. Após circular globalmente, o sistema precisará de algo que Gêmeos não tem: raízes. Câncer, ele precisará de um apoio, de uma fundação inabalável e definitiva para sua própria proteção, para que ele não se disperse por total e não vire uma bagunça. Então, meus amigos, é aí que quando der 2033, ele vai entrar, Urano vai ingressar em Câncer. Câncer é um signo cardeal de água. Ele rege as bases, a nação e as raízes patrimoniais. A fase anterior de Gêmeos acaba aqui. A desfragmentação encontra mais uma vez um cofre para se conter novamente, mas não como touro que retinha. Aqui vai ser bem diferente. Após a circulação global, aqui ele vai encontrar uma espécie de porto seguro. Aqui o Bitcoin deixa de ser um ativo digital, no sentido de deixar de ser uma função tecnológica para se tornar uma reserva global. Aqui as empresas, investidores não vão ser o destaque. Aqui os destaques serão nações com estruturas lastreadas em Bitcoin. O ativo se consolida como papel definitivo de reserva absoluta de valor e proteção contra colapso de Estado. Então aqui sim, quando Urano ingressar em Câncer, ele realmente se tornará uma reserva real de valor. Para vocês que não conhecem muito simbologia, Câncer representa o baú de tesouro. Em outro momento da história, Câncer era representado como o símbolo de um polvo. Vocês já devem ter visto em filmes, desenhos, onde um polvo, um caranguejo, fica em cima de um baú de tesouro de piratas, embaixo d'água. O que eles querem dizer
é câncer, o símbolo de câncer, a reserva de valor. Toda a estrutura de reserva de valor é canceriana. Então aqui sim, aqui é o verdadeiro início da estrutura do Bitcoin. Ares foi a semente, a ruptura, o pioneirismo, a coragem de fazer, porque ele é a fagulha, a centelha, mas ele apaga rápido. Ele precisou de ancoragem. Quando Urano ingressou em Touro, foi quando as coisas ganharam fertilidade, estrutura e valor real. Agora, em Gêmeos, onde ele está atualmente, é quando veremos essa desfragmentação da estrutura para circulação. Depois que tudo circular, precisará de uma contenção. É onde o sistema irá fechar o cofre para manter aquilo sob seu controle. Com relação à liberdade que o Bitcoin pode proporcionar à humanidade, é questionável. A partir do momento que todas as nações começarem a usar como reserva, provavelmente eles conseguirão adquirir basicamente todo o capital existente dessas moedas. E você que não tiver comprado e conseguido guardar, provavelmente vai depender deles. Mas de qualquer forma, você que tem retido esse tipo de ativo, de alguma forma eles vão tentar conseguir contornar a situação de ser só seu e tornar ele público. Quem não conhece a engrenagem de ciclos e não sabe quando ou como serão as coisas, muitas das vezes é engolida pelo próprio ciclo.